Olá, amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria tê-los aqui no nosso canal, no amor de Deus. Hoje iremos falar um pouquinho sobre um personagem muito ilustre que serviu de inspiração, força para todos os cristãos que estavam enfrentando uma grande perseguição nos dias dos apóstolos. Ok? Ele é mencionado inclusive na Epístola de Tiago. Bom, como uma personagem que recebeu a graça de Deus do antes e do depois. Ok? E os irmãos foram fortalecidos e motivados a enfrentar os problemas pela referência feita a esse personagem e o fim que Deus lhe deu. Exatamente, você já percebeu? Estamos falando hoje de Jó. Isso, voltando sempre para Deus, aquele que volta sempre para Deus. Jó significa isso. Prepare a sua água, que daqui a pouco estaremos em oração a Deus por sua vida. Vamos fazer então a leitura do livro de Jó. Te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, no seu capítulo 29, no versículo de número 21. Ok? Jó capítulo 29, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que Jó falou sobre ele a respeito do estado, da posição que ele tinha perante a sociedade da época, antes do seu problema. Jó disse assim no versículo 21. A mim me ouviam e esperavam, e em silêncio atendiam o meu conselho. Depois de eu falar, nada replicavam, e a minha palavra destilava sobre eles. Esperavam-me como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Eu lhes sorria quando não tinham confiança, e não desprezavam a luz do meu rosto. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe, ou seja, como líder, nessa palavra aqui, hoje, atualizando o termo, Eu me assentava como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os aflitos. Olha o que Jó está dizendo aqui, amigos. Como Jó era reconhecido, honrado, respeitado e ouvido, e atendido nos seus sábios conselhos no exército, para as pessoas, para os anciãos. Jó tinha a última palavra. As pessoas o ouviam atentamente. Mas este homem que temia a Deus orava pelas madrugadas, apresentava os seus filhos perante o Senhor, empregava muita gente, era o homem mais rico daquela terra, era um homem extremamente abençoado por Deus. Ele foi acometido de um problema. Ele foi perdendo as coisas. E aí, perdeu os filhos, perdeu os amigos, perdeu o prestígio na sociedade, perdeu bens, perdeu a saúde. O que você faria no lugar de Jó? Que tinha muitas posses, mas essas muitas posses foram embora e nenhum médico tinha condições de ajudá-lo, de resolver o seu problema. A sua mulher entrou em desespero. Ele não tinha nem apoio da sua própria esposa, porque a sua esposa não tinha estrutura emocional e nem psicológica para ajudá-lo. Ela foi lá embaixo, na sua estrutura. Tremeu, abalou os alicerces. Olha o que Jó diz. No seu capítulo 19, Jó diz assim, no seu versículo de número 13. Eles pôs longe de mim, pôs-se longe de mim, meus irmãos,
e os que me conhecem tornaram-se estranhos para mim. Os meus parentes se afastam e os meus conhecidos se esquecem de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me têm por estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamo ao meu criado, ele não me responde. Tenho que suplicar-lhe com a minha cabeça, com a minha boca. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Sou repugnante aos filhos da minha mãe, ou seja, aos meus irmãos. Até os pequeninos, até os pequeninos me desprezam. Quando me levanto, falam contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. E só escapei com a pele dos meus dentes. Olha que coisa triste, meus amigos. Os familiares de Jó foram todo mundo embora. Jó estava morrendo aos poucos, todo dia. O seu estado era deplorável, cheirava mal. Sim, há outro texto que fala que estourava as feridas dele. Era uma coisa assim, lamentável. O único consolo que Jó tinha era um caco de telha. Porque olha só o que ele diz sobre os amigos dele no capítulo 16. Ele primeiro fala da sua magreza. Ele fala no versículo 8. Tu me esmagaste, e isso constitui uma testemunha contra mim. Contra mim se levanta a minha magreza, e o meu rosto testifica contra mim. E ele diz assim no versículo 20: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Amigos, a grande pergunta aqui no livro de Jó, e talvez você fique confuso, mas esse testemunho serviu, quando Deus abençoou, Jó mudou a vida dele, para fortalecer aqueles que estavam no mesmo problema e não tinham em quem se espelhar. Tinham Jó. Se está passando uma coisa hoje, um problema hoje, pode fortalecer alguém no seu amanhã. Aguarde. Deus está agindo e pode agir através do seu testemunho para abençoar vidas. A grande pergunta do livro de Jó é: por que os justos sofrem? Esta foi uma pergunta levantada depois que Jó perdeu sua família, sua riqueza e sua saúde. Deixa Deus trabalhar em sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Tenha paciência, tudo vai acabar bem. Levante seu copo agora. Senhor, abençoai meu amigo e minha amiga. E que o Senhor venha alcançá-la agora, onde ele está. Onde ela está. Que a bênção do Senhor venha ajudá-lo, levantá-lo, erguê-lo novamente para a glória do nome do Senhor. Em o nome de Jesus, beba sua água. Lembre-se, Deus foi a consolação e a fortaleza de Jó. Aceite a Jesus Cristo hoje mesmo como seu Senhor e Salvador, sendo membro do corpo de Cristo através de uma igreja evangélica pentecostal, conforme está escrito em Mateus 28, 19 e 20, Lucas 10, 16. Eu sei que muitos são resistentes a frequentar a casa do Senhor, uma igreja. Mas nós nascemos e vivemos e morremos. Sim, e a igreja, e os templos, também são organizações, fazem parte da sociedade, nosso contexto social, amigos. Eu quero te convidar hoje a servir o Deus de Jó, porque a igreja cristã, não a científica, nem a nominal, é uma embaixada de Deus com seus embaixadores. Sim, seus embaixadores que derão legalidade ao seu ato de fé diante de Deus, o reino de Deus, escreverão através desses embaixadores seu nome no livro da vida. Amigos, sirva o Deus de Jó. Entregue a sua vida hoje mesmo, seus caminhos a Jesus Cristo. As autoridades deste mundo não podem fazer isso por você, te ligar com Deus. Mas os embaixadores, sim. Então busque a igreja de Deus. Pare de sofrer dentro de si, sem resposta, sem a certeza por que Deus está fazendo. Deus pode estar permitindo. Deus tem um propósito em sua vida. Eu tenho certeza que sim. Busque uma igreja de Deus. Congregue nela, tornando-se um só corpo com ela. E siga as instruções que Deus ordenou sobre o envio dos embaixadores em Lucas 10, 16. Lembre-se de Jó.
E para terminar, você vai ver que no livro de Tiago, da Epístola de Tiago, Jó é lembrado como uma pessoa real, verdadeira. E mais do que isso, amigos, no livro, na Epístola de Tiago, Jó é lembrado como um exemplo a ser seguido de perseverança. A Bíblia diz, para você, para nós, né, lembrarmos de Jó, no capítulo 5 de Tiago, versículo de número 11. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportam as aflições. Ouviste da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Jó foi um exemplo para fortalecer a fé de muitos cristãos. Eu não sei qual referência você tem para se fortalecer neste momento difícil. Olhe para Jesus Cristo, o sofrimento da cruz, a dor por amor. Deus chama de verdade. Deus se importa com você. Se você é incompreendido hoje e ninguém consegue te entender, lembre-se que Deus está te vendo esse processo e tem um ponto final. E um final feliz para você. Um forte abraço. Eu sou o pastor Bruno e com muita alegria gostaria que você compartilhasse essa mensagem, deixasse o seu comentário ou até mesmo se inscrevesse no nosso canal. Um forte abraço, fiquem todos no amor de Deus.